Você está gravando esta reunião. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Estejam cientes. Vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui, rapidão, a revisão daquelas questões, tá? Que eu não sei se vocês repararam, né? Mas as questões foram todas pegadas do portal, né? Aquilo que vocês tinham feito lá no portal. Bom, nem todos, né, Gustavo? É, né, mas... Nem todos, né? Aprendi tarde já. Eu fui assim, eu pensei em fazer questão, foi nada. Fui lá no portal, peguei e mexi nas do portal. Vamos lá. As regras do Sistema Tributário Nacional estão dispostas no capítulo... né? De acordo com esse capítulo, finaliza as assertivas a seguir. Os estados possuem competência para instituir o IPVA, o ITCMD e o ICMS. Esses tributos são competência estadual? Sim. Então a primeira está certa, né? A União compete instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas? Sim. A competência de instituir ISS, IOF e ICMS é dos municípios? Não. No caso aqui desses três, só ISS, né? Os estados não têm competência própria de instituir tributos ou contribuições? Aí já está negando a primeira, né? Se a gente falou que a primeira está certa, então essa aqui já está errada, tá? Então, letra E. 1 e 2 estão corretas. Na legislação tributária nacional, existem alguns mecanismos que eventualmente podem modificar ou inibir a obrigação tributária principal, tais como suspensão, extinção ou exclusão. Sobre essas prerrogativas, vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Suspensão exclusiva da União e posterga a exigibilidade da obrigação tributária. Tem como exemplo o parcelamento dos débitos tributários. Tá certo ou errado? Não era para aparecer isso aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Ficou fora de ordem. Pera aí. Agora vai. Ixi. É para ter colocado os F's ali. É falso. Suspensão, qualquer esfera pode fazer a suspensão, tá? Tanto municipal, estadual como federal. Tá? Quando ocorre o pagamento, a compensação do tributo, ocorre a extinção da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória? Vamos lá. O que é a obrigação principal, tributária principal, gente? Ó, principal. Principal é o pagamento do tributo, tá? Isso é a obrigação tributária principal. Então, quando você paga ou compensa com o valor que você tinha de crédito com o governo, né? Dá na mesma, né? Ocorre a extinção do quê? Da obrigação principal, né? Não desobriga de você cumprir a tributária acessória. O que é acessória? É fazer uma declaração, né? Tá? Às vezes você tem que fazer o recolhimento do tributo, mas você tem que fazer uma declaração. Por exemplo, uma DF, tá? Você pode recolher o ICMS, tudo ali, entendeu? Mas você tem que ir lá e declarar DF, tá? Você paga IR, paga CSLL, PIS, e você tem que fazer a DCTF, tá? Então, o pagamento do tributo é obrigação tributária principal. A acessória, geralmente, são as declarações que você tem que fazer em função daquele valor ali, daquele pagamento, né? Tá? Ou daquela obrigação de pagar, né? Não quer dizer que às vezes você não pagou, mas você tem a obrigação. Por exemplo, você faz a CFIP é uma obrigação tributária acessória, tá? Qual que é a principal? A principal você recolheu o INSS. Professor, posso recolher o INSS sem declarar a CFIP? Pode, tá? Você pode pagar o INSS e não fazer a CFIP, tá? Isso para as empresas ainda não são obrigadas a DCTF Web, tá? Porque a DCTF Web você faz a CFIP somente para informar a questão do FGTS, ok? As empresas do Simples, por exemplo, que ainda não estão obrigadas, na CFIP você está declarando para a Receita Federal quanto você deve de FGTS, que vai para a Caixa, né? Você deve para a Caixa, e de INSS que você deve para o governo, tá? Vamos lá. A exclusão da obrigação
tributária por anistia refere-se ao pagamento apenas da multa e o perdão da obrigação quanto ao montante original? Não, né? Na verdade, a anistia, ela refere-se ao perdão, aqui está invertido, tá? Tá? Eu deixei invertido para deixar ela errada. Ao perdão apenas da multa, né? E aí você tem o pagamento, necessita fazer o pagamento da obrigação, né? Tá? A anistia, geralmente, ela anistia a multa, não o pagamento em si. Tá? Aqui está dizendo assim, você paga a multa que eu te perdoo o principal. Tá? E é o contrário, você paga o principal que eu te perdoo a multa. A isenção, que é redução de taxas, redução em base de cálculos, amortizações e outras medidas fiscais dessa natureza podem ser também concedidas como incentivo fiscal. Podem, a gente tem, por exemplo, o Pro-Maranhão, tem o SUFRAMA lá na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, lá, né? Que é para incentivar as empresas a abrirem, né? Tem isenção de PIS, de COFINS, entendeu? Então, essa está correta. Então, é a letra E, tá? Vamos lá. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência de obras públicas de valorização imobiliárias com limitações previstas em lei. Porque a lei que instituir o tributo municipal observará as limitações do poder de tributar estabelecidas na Constituição Federal. O que vocês acham aí? As duas estão corretas, uma está correta e a outra não. A segunda justifica a primeira. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu marquei a primeira falsa. Primeira falsa. Eu abri aqui que o computador não está ligando. As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, né? Por quê? Até se vocês pegarem o material de vocês, aqui dizia as ilimitações, né? Tá? Eu deixei ela certinha, bonitinha. Então as duas estão corretas. E a segunda justifica a primeira. Por que que eu não posso instituir, né? Por que que eu tenho que fazer uma contribuição de melhoria com limitação prevista em lei? Porque a própria Constituição prevê isso, tá? Então a letra B. A quarta, né? Sobre as sociedades não personificadas. O que são não personificadas? São sociedades que não estão registradas. Vamos lá, eu e o Gustavo, aí a gente resolve montar uma empresa de manutenção de computador. Só que a gente montou só no papel, a gente não abriu a empresa ainda. A gente tem ela de fato, mas não tem direito, né? Tá? A gente não registrou ela legalmente. Então é uma sociedade, né? Só que ela não tem personalidade jurídica ainda. Por quê? Tá? Então ela, no caso, não personificada é isso. A gente consegue, por exemplo, pega uma mãe ou uma filha, até citei para vocês, tipo assim, nessa pandemia, começaram a fazer comida ou fazer bolo para vender. Queira ou não, é só uma sociedade, tem responsabilidades, entendeu? A única coisa que é que elas não são registradas ainda, então são não personificadas. Quando a gente fala da não personificada em conta de participação e sociedade comum, né, a gente tem alguns pontos a ser observados. Por exemplo, a sociedade em conta de participação é firmada via contrato de uso interno, né, admitindo-se a existência de duas espécies de sócio. O participante, aquele que só coloca o valor, e aqui o ostensivo, aquele que é o que vai gerenciar a sociedade, certo? Então, essa primeira está correta. O sócio participante é quem realiza os negócios e assume todas as responsabilidades de forma ilimitada a sua obrigação assumida. Espera aí que eu acho que tem um negócio errado. Deixa eu ver aqui. O sócio ostensivo, embora não administre a sociedade, tem o direito de fiscalizar a gestão do negócio. Tá? Na verdade, aqui, deixa eu até corrigir. Eu coloquei que estava certo 1 e 2, mas é somente a 1 que está certo, tá? Pois então, eu não errei a quarta. Agora que eu estou lendo ela, bem assim, com mais calma, que eu vi. Na verdade, está invertido aqui, ó.
Pois Aqui, é. essa definição aqui não é do participante. A do participante é essa definição de baixo, tá? E essa de cima é a definição do sócio ostensivo, tá? Então, é só um. Depois eu vou rever. Ó, eu só vou rever a nota aqui de quem marcou ela e ficou como errado, tá? Os demais, quem marcou a outra, deixa quieto. Não vou mexer mais nada não, tá? Então, quem não marcou essa aqui, Pois veja a minha, que eu marquei essa daí, você não falou que que eu tinha errado. eu vou ver só aqui quem marcou a 1 e eu dei errado lá, né? O sistema deu errado, eu corrijo. Os demais eu deixo quieto, tá bom? Ok. Deixa eu até anotar aqui, senão depois eu fico doido. Procurar saber qual foi. Questão 4. Alternativa A. Bora lá. O Código Civil, né? Esse é o artigo 1052, define: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá? Vamos lá. Exaurido o patrimônio da sociedade limitada, o credor não pode executar qualquer um dos sócios cotistas, mesmo aquele que não integralizou a sua cota social. Todos os sócios assumem responsabilidade sem limite pelas obrigações sociais, sendo direta a responsabilidade do sócio que contratou para a sociedade, subsidiária dos demais sócios. E aí, o que vocês acham aí? As duas são falsas. As duas são falsas, tá? Porque ele pode executar, né, desde que um dos sócios, vamos lá, olha só o detalhe, tá? Se um dos sócios não integralizou totalmente o capital que ele se propôs a integralizar, tá? O credor não vai acionar somente esse sócio, ele vai acionar os dois praticamente, ele aciona a sociedade, os dois são responsáveis. Ah, professor, mas eu sou sócio aí da Juliane e eu coloquei o dinheiro, ela não. Problema seu, você vai ajudar ela a pagar o problema que ela criou, entendeu? Tá? Ó, todos respondem solidariamente, tá vendo? Então, tipo assim, ó, se eu faço, o outro não faz, eu sou responsável pelo outro não fazer, tá? Por ele não ter feito, tá? Então, as duas são falsas, tá? Porque todos assumem responsabilidade sem limite? Não. É limitada, né, as obrigações, tá? Limitadas a quê? Ao valor de suas cotas, ó. Esse restrita é a limitação que se coloca na responsabilidade de cada um, tá? Vamos lá, de acordo com o CTN, né, de acordo com a Constituição Federal, né, a elisão fiscal corresponde a uma forma lícita de economia de tributos, se feita com critérios e cuidado. Isso está certo ou errado? Eu marquei como certo. A venda de um produto sem nota fiscal e objetivar de evitar o nascimento do fato gerador do tributo caracteriza como evasão omissiva imprópria? Uns nomes doidos, né? E evasão comissiva lícita? Uma evasão lícita ocorre antes da existência do fato gerador, não se afigura como fraude. As três estão corretas, tá? Eu trouxe a explicação aqui, ó. Elisão fiscal, a gente sabe que é a forma lícita de economia de tributos, né? Se feita com critérios e cuidados, certo? A venda de um produto sem nota fiscal, né? Que é a imprópria, porque ó, ocorre quando o contribuinte nem chega a praticar o fato gerador de tributo, evitando-se para que não haja obrigação do pagamento de tributo. Então, ele deixa de emitir a nota para como diz, para sonegar mesmo, né? Para esconder aquele fato gerador, tá? E a evasão comissiva lícita, ela é a elisão fiscal, né? Porque é o planejamento de negócios menos onerosos do ponto de vista fiscal, que visa atingir um resultado econômico benéfico, diminuindo sua obrigação fiscal, tá? Detalhe, gente, elisão fiscal, ela sempre acontece antes de ocorrer o fato gerador. Não existe elisão fiscal depois que a galinha botou o ovo.
tá? Depois que botou ovo, ou você faz ele frito, ou omelete, ou cozido, qualquer coisa. Aí não adianta mais, tá? Mas não existe elisão fiscal depois que o fato gerador está consumado, depois que ele aconteceu, tá? Professor, Diga. a minha cesta tá. Eu marquei porém tá como errada. Eu Disse que sei. deve ser. Eu também. Essa daqui eu já corrigi de vocês, tá? Vocês podem ver que eu tinha lançado uma nota, depois eu já retifiquei essa nota. Eu nem consigo ver. Ah, tá. É que assim, ó, o que acontece? Tem alguns que não mudou a nota, porque assim, tinha 200 pontos de bônus aí, uns que tava sobrando, né, de uma atividade, lembra? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tava guardando os 200 pontos para o segundo bimestre, mas aí como eu corrigi essa questão aqui, né, porque ela tava, na hora que eu configurei ela para dar o certo e errado, ela tava dando outra alternativa como certa, tá? Aí como eu vi depois, que eu lancei a nota de acordo com o que que o portal corrigiu, aí depois eu, com o tempo, fui lá e revisei, né? Porque assim, eu tenho prazo para lançar tudo, aí para revisar eu tenho prazo até fechar o semestre, não tem problema, tá? Então aí eu fui lá e vi, ó, quem realmente tinha acertado, porque assim, se eu não me engano, ela estava marcando, não sei se era a letra, acho que era só era D, parece, né? Tava marcando letra C como C, correta. 1 e 2, né? Isso. Aí eu vi lá, quem estava certo, então, é porque tinha errado. E os errados eu fui ver se marcou certo. Entendeu? Aí, se não me engano, era a Thaís, Juliane, tinha várias outras pessoas aí que estavam como errado e eu fui lá e corrigi. Aí tinha outros que errou mesmo, né? Que marcou A, marcou outras coisas aí, tá? Mas aí eu vi que todos que acertou, na verdade, errou. Tá? Por quê? Porque o sistema estava configurado errado. E eu até vou fazer isso, eu vou bagunçar essa configuração do sistema para deixar vocês doidos, tá? Deixa vocês comigo. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não, é que na verdade eu vou corrigir manualmente, não vou deixar o sistema corrigir para mim, não. Que aí, Professor. sabe por quê? Eu tava até falando hoje. É porque é o seguinte, aí um de vocês vai lá ver que tá as 10 certinhas, passa tudo resposta pros outros, né? Aí tá todo mundo assim, né? Teve um professor, não é abençoado bem aí. assim, não. É bem assim, sim. É. Eu sei como é que funciona. Com essa alternativa, Pra vocês terem ideia, na prova de perícia, vocês fizeram a prova de perícia, teve uma pessoa que respondeu a prova em 1 minuto e 36 segundos. Quem foi esse todo, esse burro? 1 minuto e 36 segundos, tá? Rapaz, esse daí, por quando ele fazer minha prova. Eu nem vou falar quem foi, não. Tá? Teve gente com 2 minutos. Eu separei 4 prints que eu mandei pro Kendi. O que demorou mais nesses 4 foi 3 minutos e pouquinho. Aí eu conversei com a Jorge, professor, era 3 horas de prova, quase não tava dando em conta de fazer a prova. Tendo que ler tudo. Tá? Aí eu sei como é que vocês funcionam, eu vou ter mais trabalho, mas eu vou bagunçar as respostas tudo, assim, vocês vão ficar tudo doido. Vocês esquecem de aquele acertou tanto de tanto lá em cima. Vocês vai pelo conhecimento de vocês, eu quero ver. Eita lasqueira! Ei, professor, mas voltando aqui à prova. Pode falar. O senhor vai corrigir uma, né? Eu vou corrigir alterar 4. Essa 4. Tá? Alterar a nota, né? Vou alterar a nota de quem marcou Acertou. e ficou errado, entendeu? Quem Ok. marcou a A e o sistema marcou errado. Os outros eu não vou tirar mais não, tá? Dá muito trabalho pra gente tirar a nota. Vou ficar na guarda. Deixa eu ver aqui quem que acertou aqui essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o sistema vai me abrir aqui agora. Eu já até falo quem que eu vou corrigir, quem que eu vou alterar. Onde que vocês estão conseguindo ver as notas? Porque o meu não aparece, não. Não, eles viram aí na hora que terminou a prova, né? Aí depois você consegue fazer a revisão, né? Professor, mas só vai deixar para ver a revisão depois que acabar
o horário. Como? Porque, além de porque dava para ver a revisão e dava para ver a pontuação. Se eu Não, deixar a revisão, professor. o que vocês verem depois vai estar tudo errado, eu vou bagunçar tudo. Professor. Isso aí, ó. Eu posso te mandar uma aqui depois. Deixa eu ver aqui. Na questão 4, deixa eu ver quem errou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A Juliane marcou a letra A e o sistema deu errado para ela. Se eu for corrigir todo mundo, vai estar todo mundo errado. Aqui tem um monte de certinho aqui. Aí todo mundo perde 100 pontos. Meu A4 e A6, tá? A 6 eu já corrigi já. Mas para mim continua aparecendo como errado. Não, aqui lá na prova, ela não vai mudar, tá? Ah, tá. Vai mudar a nota oficial. Não. Eu posso até mudar aqui, mas dá trabalho demais ficar mudando por aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui a Detânia. Não tá conseguindo entrar. Vou ter que mexer na Detânia. Deixa eu ver aqui a Sabrina. Na Sabrina. Esse daí vai ter mais 100 pontos. Tá? Sei que não marquei A também. Ó, no Gustavo também. Deixa eu ver aqui. Eduardo. Quem que eu botei, professor? Eduardo Gadelha. Você tava na cozinha comendo, né? Perdendo a Tô aula. fazendo a janta, professor. Viu como é que adivinha? Tá vendo, né? Em vez de estar assistindo a aula aí para ver o que interessa. Não, é porque o Gustavo falou bem na hora. Tá bom. O que eu botei, professor? Então, você nem sabe o que é, então não vai fazer falta. Não, eu sei que você tá falando da ação, porque eu errei a questão. A Marcelene, todos esses aí eu vou ter mais 100 pontos, porque tá tudo marcou a A e para mim ficou como errado, tá? Camila. Mariana. Pega minha toalha ali dentro do banheiro. Professor, a Canara tá querendo entrar. Pode entrar, não tem problema. Aceite ela aí, por gentileza. Pera aí. Aceitada. Aí também tem aqui o Marcos, a Ariana e a Tatiana, que é os que ficou como errado. Se eu fosse corrigir, eu tinha que corrigir todos os outros, que tinha que dar um pontinho para esse e tirar de todos os outros. Não, a Thaís também. Tá? Depois eu vou revisar isso aqui, eu tenho que ir lá no portal e mexer na nota. Certo? Vamos lá. Empresa que pratica elisão fiscal em decorrência de lacuna na legislação tributária não poderá ser punida, certo? Certo. A elisão fiscal é o resultado do planejamento tributário corretamente elaborado, de forma ética, de acordo com as normas tributárias. Deve ser utilizado antes da ocorrência do fato gerador. As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Essa era muito fácil, hein? Vamos lá. Planejamento tributário busca uma forma de economia lícita de tributos, né? E por se tratar de procedimentos lícitos, não há que se falar em sanções, tendo em vista os diversos tributos e contribuições a serem recolhidos. É imprescindível que a empresa mantenha seus controles atualizados e acompanhe diariamente a legislação pertinente, tá? Evitando, assim, prejuízos advindos de multas, atrasos ou desconhecimentos. Com relação ao PIS e COFINS, né? Vamos lá. Primeiro, PIS não é trimestral, PIS é mensal, então essa aqui já está errada, tá? PIS e COFINS são tributos gerados a partir do mesmo fato gerador, certo? O faturamento da empresa, caracterizando assim bitributação. Não é, porque a designação deles é diferenciada, né? Eu entendo que é bitributação, tá? Mas até hoje não conseguiu derrubar isso, né? Tá? Se fosse bitributação, seria inconstitucional. A lei complementar criou a COFINS, dispõe sobre seus objetivos, né, que são financiar áreas de saúde, previdência e assistência social, né, e os contribuintes são pessoas jurídicas e equiparadas, correto, pessoa física não paga, tá? O PIS exige das pessoas jurídicas direito público interno com base no valor mensal das receitas correntes, exato, tá? Então, 3 e 4, tá? Essas duas aqui estão incorretas. Tá? Olhem os detalhes, viu, gente? Ó, falou que é trimestral, não é, gente. O PIS e o COFINS, né, são mensais, tá? Aí é o mesmo fato gerador, né, que é o faturamento, certo? Só que não é bitributação, tá? Eu até entendo que é,
Mas, né, arrumaram de um jeito tão bem feito lá que não conseguiram nem derrubar isso até hoje, não. Bora lá. Aqui, lindo, maravilhoso, né? Essa empresa, né, ó, regime não cumulativo, então se é não cumulativo era do lucro real, tá? Se for regime cumulativo é do presumido e não cumulativo é do real, tá? Então lá, ela tem esses créditos para aproveitar, né, de energia elétrica, de aluguel, de gasto com matéria-prima, né? Somando tudo aqui deu aí 147 mil, né? É isso mesmo, né? 147 mil, tá? Aí a gente faz o cálculo, ó. Se é não cumulativo, PIS e COFINS, então a gente vai lucro real. O PIS é 1,65% e a COFINS, né? Não é o COFINS, tá? É a contribuição. A COFINS é 7,6%. Então, calculando sobre 147 mil, a gente vai ter o PIS de 2.425,50, está correto, e 11.172 para a COFINS, também correto, tá? Isso pegou... Se fosse na sala de aula, ia pegar muita gente, né? Aí, pegou menos, né? Os créditos deverão ser contabilizados considerando as seguintes contas contábeis, né? Eu debito o PIS a recuperar, e a COFINS a recuperar, e credito, né? E crédito de PIS a recolher, COFINS a recolher. Não, né? Quando a gente faz a contabilização do crédito, né? A gente debita o PIS a recuperar e COFINS a recuperar, só que a gente vai creditar aqui, no caso, né, a nossa despesa, certo? Porque a minha despesa diminui, certo? Tá? Se de 45 mil de energia, aqui dentro eu aproveito uma parte de crédito, né? Então eu vou diminuir isso, certo? Tá? A mesma coisa com gasto de matéria-prima. Quando eu comprei a matéria-prima, tá? Quando eu lancei a nota de matéria-prima, 90 mil, esses 90 mil não é totalmente 90 mil. Eu tenho crédito lá dentro de PIS e COFINS. Então, eu tiro dessa parte, eu tiro o PIS e o COFINS. Lembra quando a gente entra para o estoque somente o valor líquido? Tá? Eu tiro o ICMS, eu tiro o PIS, tiro o COFINS, né? Tá? Então, essa está errada. E as empresas optantes pelo regime não cumulatividade podem descontar quaisquer créditos decorrentes de suas operações? Não, né? Porque não é qualquer crédito, não é de qualquer operação, tá? Eu tenho já créditos específicos, pontuais, tá? Então, apenas a primeira é correta. Então, cuidado com esses quaisquer, viu, gente? A gente não tem crédito de qualquer coisa, né? Tá? Vamos lá. A empresa Solution Limitada, que trabalha sob regime de incidência não cumulativa, ou seja, também é lucro real, tá? Apresentou os seus controles, né? Faturamento do mês, 200 mil, devolução de venda 10 mil, 60 mil de compra de matéria-prima a prazo, 4 mil gasto de energia. Base de cálculo do PIS e COFINS, 126 mil, né? O valor de faturamento deverá ser debitado na conta bancos e creditado na conta vendas de produtos, que é o valor de 190 mil. Considerando que houve devolução. Falso, né? Por quê? Eu já... Não quer dizer que seja banco, né? Pode ser banco, pode ser caixa, mas esse eu já foi creditado e debitado o valor de 200 mil, tá? A gente faz a contabilização da venda como um todo, tá? E faz aí a devolução, uma contabilização à parte, tá? Deverá ser debitado na conta COFINS sobre vendas e acreditado na COFINS a recolher, passivo circulante, o valor de 9.576, verdadeiro, né? E sobre o PIS, também, se vocês pegarem o PIS de 1,65 e o COFINS de 7,6, vai achar esses valores aí, né? Sobre 126 mil, certo? As devoluções de vendas deverão ser registradas da seguinte forma: debito devolução de vendas, ok, e credito venda de produto, né? Se eu acreditar, eu aumento, né? A minha venda de produto, né? Tá? E na verdade, né? Quando eu faço a devolução, eu vou acreditar o quê? Ou eu acredito caixa, ou eu acredito banco, ou eu acredito duplicatas a receber, tá? Por quê? Se foi feita uma venda, essa venda, eu creditei a venda,
beleza, não mexo mais. Não tem estorno, não tem nenhum lançamento contrário em conta de vendas, né? Eu não faço lançamento a débito na conta de vendas. Só em uma situação, no zeramento das contas para apuração anual, tá? Fechamento do balanço, certo? Então, o único lançamento a débito lá é esse. Então, quando eu faço a venda, eu credito a venda e vou debitar o quê? Aonde vai entrar esse recurso? Porque o crédito é a origem de recurso. O débito é onde eu coloco esse recurso. Então, toda venda, ou ela é à vista ou ela é a prazo. Pronto. Se ela é a prazo, debito duplicata a receber. Se ela é à vista, eu posso debitar caixa ou banco, né? Que são as nossas disponibilidades. Quando eu tenho uma devolução, a devolução eu não vou lançar dentro da conta de vendas. Eu lanço a parte demonstrando quanto eu tive devolução. Por isso que ela é uma conta redutora da conta de vendas, né? Então, a conta de vendas é credora, né? Como ela é credora, eu faço um débito embaixo dela, né? Uma conta separada que mostra que eu tenho o valor menor de faturamento, na verdade. Por quê? Porque eu já deduzo depois as devoluções, tá? Não é dentro da mesma conta, é uma conta separada. E se eu faço a devolução, de que forma que a pessoa me pagou? Né? Se ela me pagou à vista, eu debito lá o caixa, eu acredito o caixa, por exemplo, que eu estou tirando o valor do caixa, ou tirando o valor do banco, ou de repente eu estou diminuindo aí duplicatas a receber, que eu tenho para receber, tá? Qual que é o detalhe aqui nessa, né? Essa aqui tinha um detalhe bem interessante, né? Não tinha alternativa Tem válida, certo? alternativa certa. Beleza, legal. Todo mundo ganhou os 100 pontos dela. Ninguém tinha como chegar na resposta. Certo? Então, mesmo quem está aparecendo lá errado, tá, gente? Eu dei os 100 pontos, tá, dessa questão. Certo? Porque se não tem o FV aí. Alguma bagunça na hora que eu fiz ali, ficou bagunçado a tal ponto que faltou. Não dá nada não, tá? Ok? Alguma dúvida mais aí? Tirou as dúvidas, Gustavo? Tirei dessa que eu errei. Você errou, mas não errou, né? Foi? Errou, mas não errou, né? Não, a sexta mesmo Ah, você errou mesmo. foi. Não, tranquilo. Vamos lá. Pessoal, não vamos falar hoje. Eu queria ver, eu ia até pensar, tentar colocar imposto de renda junto, porque a gente, o que eu vou fazer, o que eu estou querendo fazer? A gente vai começar a unidade 3, tá? A unidade 3 são 3 tópicos, INSS, FGTS e imposto de renda retido na fonte, mais multa rescisória. Mas eu não vou, eu queria aproveitar para a gente fazer tudo numa só, mas não vai dar, não vamos falar só de INSS e FGTS. Para a próxima aula a gente fala sobre o imposto de renda, né, retido na fonte, mais o FGTS rescisório. Professor, por que você está querendo adiantar? Eu quero adiantar porque depois, na unidade 4, a gente vai falar sobre simples, presumido e real, tá? Então, eu quero ter mais tempo da gente poder abordar melhor, tipo assim, pegar 2 aulas por simples, 2 por presumido, 2 por real, ou 1 por presumido, 2 por real, entendeu? Para a gente aprofundar melhor, de uma forma mais que vocês vão aproveitar mais, tá? Então, como a gente está hoje no 8º encontro, né? O 8º encontro seria FGTS, enquanto o 7º é INSS, tá? Se vocês acompanharem a apostila, vai estar isso. Então, como o 7º foi a avaliação oficial, né? Então, tecnicamente, a gente fica uma aula perdida, até assim, né, olhando assim. Então, eu estou juntando os dois hoje. Aí, a próxima, eu quero ver se a gente consegue aí... Deixa eu ver só a minha escalazinha de coisa aqui. Deixa eu só abrir aqui e ver quantas aulas a gente tem. Ó, nós temos aqui pela frente ainda, hoje é dia 13, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 encontros, tá? 6 encontros. Então, acho que a gente consegue, né? Fora hoje, mais 6, deixa vamos ver, dá para fazer. Dá para fazer aí uma aula, depois 2, 1, 2. Dá, tá? Beleza? Eu quero aproveitar principalmente o simples, né?
né? Porque assim, o simples, a gente precisa fazer ele muito mesmo para a gente poder aprender a fazer aquele simples já com domínio, tá? E o presumido é mais tranquilo, mas o real, o lucro real pega, tá? Então, se a gente conseguir, de repente, com o simples fazer uma coisa legal em uma aula só, a gente sobra mais tempo o real também, tá? Mas a minha ideia é que se a gente ficar aqui uma aula só para falar de imposto de renda, pois uma aula para falar de FGTS, ninguém merece, tá? Até porque a gente sabe que não tem conteúdo para isso, tá? Vamos lá. Então, vamos falar aqui do INSS. A gente sabe, quando a gente fala em INSS aqui, tá, gente? Ó, nós estamos aqui em contabilidade fiscal e planejamento tributário. Então, não importa para a gente aqui, nessa análise nossa, o INSS, né, que é descontado do funcionário, tá? A gente vai falar sobre ele? Vamos. Mas por que não importa, professor? Porque você não é algo que você está pagando, né? Quem está pagando é o funcionário. Você é somente o substituto tributário, né? Enquanto ele é o substituído. Por quê? Era para ele pagar, é uma obrigação que o funcionário tem de pagar, mas se deixar ninguém recolhe, né? E que quem assumiu aí perante a lei, né, de acordo com a lei, a obrigação de recolher esse tributo é a empresa, tá? Então, o recolhimento do INSS do trabalhador é uma substituição tributária, tá? Se vocês não sabem o que é substituição tributária, é isso. Eu tenho uma pessoa que é responsável por pagar, né? E quem paga é outra, tá? A gente substitui o agente, o sujeito passivo, tá? Que é o responsável pelo recolhimento. E aqui, no caso, é uma substituição para trás. Por quê? Porque a empresa vai pagar e para trás, é como se o funcionário, né, trabalhou para ela paga ele, mas ela assume a responsabilidade de recolher aquele imposto, tá? Porque para frente seria o quê? Tipo assim, ó, quando uma fábrica vende, né, vamos pensar, uma fábrica de peças, né, muitas vezes são substituição tributária de ICMS. Ela vende para o varejo, né, e ela já assume a responsabilidade de recolher, tá? Certo? Então, quando o varejo paga para a fábrica, ele já paga junto ali todo o ICMS embutido, né? O ICMS que era da fábrica está lá dentro e o dele também, tá bom? Então, aqui é o contrário. Quem paga está assumindo a responsabilidade por quem está recebendo, tá? De recolhimento do imposto. Por isso já recebe a menor. É um imposto, o INSS, tecnicamente, ele é uma contribuição previdenciária retida na fonte, tá? Igual ao imposto de renda. Vamos lá. Seguridade Social compreende conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público, destinando à sociedade a garantia de direito à saúde, previdência e assistência social, tá? O órgão competente para gerir a arrecadação com essas finalidades é o INSS, né? Antes o INSS ele era um órgão que fazia o recebimento independente assim, ele não era vinculado à Receita Federal, mas aí de uns tempos para cá, né, toda a arrecadação federal foi jogada para a Receita. Então, essa arrecadação do INSS, agora quem cobra ela também é a Receita, tá? Receita Federal. Então, as dívidas de INSS cabem para a Receita Federal cobrar as empresas, tá? A Seguridade Social é subsidiada pela nossa sociedade de forma diversificada, né? Então, a gente tem aí o COFINS embutido no meio, né, que é uma arrecadação, tem o INSS, as empresas, né, tem a parte das empresas, tem a parte funcionária, tudo isso é para custear a Previdência Social. Loteria esportiva supre uma parte disso também, tá? Basicamente pelos que consideramos como contribuintes obrigatórios, representados por trabalhadores, aposentados e empresários. A legislação que estabelece tais prerrogativas se encontra na Lei 8.212, lá de julho de 91, tá? Na qual constam informações e regulamentações necessárias à sua aplicabilidade. Vamos lá. Essa Lei 8.212, lá no artigo 1º, ela diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, né, destinada a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social, né? Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes.
universalidade de cobertura, né, da cobertura do atendimento, ou seja, ela universal é para todos, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações, tanto urbanas como rurais. Seletividade e distributividade na prestação de serviços, benefícios e serviços, né? Então, ele é seletivo, por exemplo, a gente tem benefícios que ela paga, não é para todos, né? Por exemplo, a gente tem um BPC, ela é seletiva, por quê? Porque ela esse é um benefício que é pago para aquelas pessoas que têm uma renda, que não tem renda no caso, tá? Então, vamos ver que geralmente quem ganha o BPC, né, benefício de prestação continuada, são as pessoas aí com 60, 70, na verdade 60 e poucos anos, 70, né, que não tem tempo para aposentar ainda, ou não teve tempo de contribuição, né, para aposentar, não consegue aposentar, porque antes era assim, ó, para aposentar, professor, a pessoa tem idade, sim, mesmo por idade você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Esse tempo antes era 15 anos, agora ele passou para 20 anos, tá? Então, você pega uma pessoa, às vezes, que trabalhou muito, mas contribuiu muito pouco tempo. Não estou falando de valor, estou falando de tempo de contribuição, tá? Então, a pessoa chega lá nos 60 anos, 65, 70 anos aí, e ela chega com 10 anos, né? Às vezes nem isso, de tempo de contribuição. Então, ela não tem tempo para aposentar e ela não tem renda. Muitas vezes o mercado de trabalho não quer mais essa pessoa, ela não consegue trabalhar registrado, né, para complementar esse tempo nem nada. Então, acontece, a pessoa sem renda, ela vai ter direito aí ao BPC, ao benefício de prestação continuada, tá? Só como é um benefício, não é aposentadoria, então esse benefício, por exemplo, ele não tem 13º, tá? E a pessoa, para receber esse benefício, ela não pode estar recebendo outro benefício, né? Tá? Então, por exemplo, não vai ter Bolsa Família, não vai ter nada dessa história. Então, é separadamente, tá? Geralmente, isso aqui, ele é um benefício já para as pessoas idosas, tá, gente? Geralmente. Tá? Tem ele também para pessoas que têm deficiência, né? Por exemplo, né? Às vezes a pessoa não tem mais ninguém que ampare ela, né? Depende, vive com outra pessoa que cuida, então às vezes ele tem um BPC, que é para aquela pessoa que tem deficiência, tá? Ó, e redutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, depois que concede, ó, a aposentadoria ou um benefício, né, ali, ele não pode ser reduzido, né, tá? Equidade na forma de participação do custeio, ou seja, todos vão participar de forma igualitária, tá? Diversidade da base de financiamento, tá? Então aqui, ó, eu não tenho arrecadação já para a Previdência somente por uma fonte, são várias as fontes. Jogo de futebol, por exemplo, se eu não me engano, 5% da arrecadação bruta da bilheteria é para o INSS, tá? Caráter democrático, descentralizado, gestão administrativa, tá? Com participação da comunidade, tal, aqui, né? Da saúde, né? O artigo 2º diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tá? Então, essa lei aí que dá base aí para se criar aí a COFINS, né? Ó, COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a gente tem aqui, ó, financiamento da Seguridade Social, ó, tá? Aí a gente tem o próprio INSS, né? Aí tem vários outros aí que é cobrado, né? INSS sobre eventos esportivos, essas coisas tudo aí. A base, né? Eles falam muito que, tipo assim, né? Eu vi um estudioso uma vez, ele questionou, ele disse que o INSS, ele não está quebrado, né? Já faz alguns anos que ele falou isso, não estava quebrado de jeito nenhum, né? Por quê? Porque o governo nos mostra somente o seguinte: quanto que os funcionários pagam, né, os empregados das empresas no geral, pagam de contribuição, quanto que as empresas pagam e quanto que é o retorno disso para a sociedade na forma dos benefícios, né? Então, diz que aí que isso não cobre, a arrecadação não cobre o gasto. Só que eles não dizem que o tanto de outras coisas que são arrecadadas, né? Como COFINS e outras coisas mais, entendeu? Então, eu acredito aí, a gente precisa estudar isso a fundo de repente, mas pode estar tendo aí
nós estarmos sendo iludidos aí com essa, dizerem que a Previdência está quebrada, assim, entendeu? A gente teria que pegar, quem quiser fazer um estudo disso, né, ver tudo aquilo que é arrecadado, né, para custeio da Previdência, né, ou pelo menos que ele, na lei, é dito que é para isso, né, e confrontar com os valores gastos aí de Previdência, tá? Vamos lá. Base de cálculo, né, do INSS. Eu nem coloquei a tabela aqui, tá? Eu deixei essa tabela aqui nessa planilha, nesse link aqui, ou se vocês quiserem pegar o QR Code aí também, você entendeu? Deixa eu copiar aqui o link e eu vou abrir na internet para vocês aqui, tá? Por quê? Essa aqui é uma base de cálculo atualizada, tá, gente? Tem algumas aí que são mais antigas e a gente teve algumas leis aí que mudaram isso, tá? Então é importante a gente estar sempre se atualizando, né? Senão vocês vão pegar informação antiga aí e aí vai ter problema, tá? Só para vocês terem noção, o que incide INSS e o que não incide. Professor, por que isso é importante? Porque quando você está à frente de uma empresa, você tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes você opta por pagar um benefício que você acha que não tem INSS, para ficar mais em conta, e pode acontecer de ter o INSS, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só copiei o link aí, tá, gente? E joguei aqui na internet, né? Já está aqui na tabela de incidência desse site que dá Econet Editora, tá? Ela é atualizadinha, você pode ver. Quando a gente sabe que é atualizada, pessoal, ela já tem bastante informação, notas aqui de rodapé, né? E a gente tem alguns de 2020, né? Então já são atualizadas. Eu tinha pego uma aqui que não tinha, tá? Falava só 2016, 2017, não, pelo amor de Deus, já tem muita mudança para cá, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver, tá? Se tem, né? Ó, essa tabela, vocês salvam isso aí, pelo amor de Deus, que isso é muito interessante para vocês, tá? Você tem a rúbrica. O que é a rúbrica? É o evento que vai acontecer em folha, ou em rescisão, ou em férias, tá? Então, a gente tem aqui abono, por exemplo. E aqui é a incidência. Se tem incidência de INSS, se tem incidência de FGTS e se tem incidência de imposto de renda, tá? Então, por exemplo, ó, abono, né? Quando ele é de qualquer natureza, ele não tem INSS e não tem FGTS, tá? Mas ele tem imposto de renda, ele entra para base de cálculo do imposto de renda. Então, na hora de configurar a social, a gente tem que ter mais cuidado, tá? O abono de férias, pecuniário de férias, é quando você vende lá 1/3 das suas férias, uns 10 dias às vezes, né? Tá? Ele não tem INSS, não tem FGTS e também não tem imposto de renda, tá? Adicionais, insalubridade, periculosidade, noturno, de função, de tempo, tem INSS, tem FGTS, tem imposto de renda. Então, fica aí para vocês depois darem uma analisada, ver cada caso, né? É muita coisa, tá? Ó, são muitos eventos, tá? E eu gostei disso aqui que tem bastante explicaçãozinha, bastante nota explicando, tá? Então, vocês precisando, vocês têm onde procurar, tá? Professor, eu vou imprimir isso aqui e guardar. Não faz isso não, você vai gastar papel e tinta e tempo, né? Desnecessariamente, porque isso aqui daqui 6 meses, de repente, pode mudar alguma coisa. E você estando aqui, né, você é mais fácil de procurar aqui na internet, tá? Então, salvem esse link aí, ok? Então, vocês têm tudo, ó, ajuda de custo, habituais, auxílio por incapacidade, né? Auxílio por incapacidade temporária, tá? Ó, 15 primeiros dias de afastamento pagos pela empresa, tá? Esse aqui, ó, aqui é um problema para nós do departamento pessoal, né? A gente vai ter que mexer um monte de CFIP aí, tá? Por quê? Dia social, porque quando a pessoa vai por auxílio doença, por exemplo, a gente pagava os 15 dias, né? Do funcionário, né? Paga para o funcionário. E aí tinha INSS. Agora é o seguinte, se ele for dado para ele, se ele for para perícia, por exemplo, vamos supor que ele afastou 30 dias, for perícia e for dado o benefício para ele, pela perícia, tá? Então aí a gente tem que voltar e retificar e dizer que não tinha mais INSS sobre aqueles 15 dias, tá? Quer dizer, você já fez o recolhimento e vai ter que refazer aquela guia, ficar com um valor de INSS aí para compensar futuramente, tá? Olha a dor de cabeça, mas porque é o seguinte, você não tem como saber
se a perícia vai aceitar ou não aquele afastamento da pessoa, tá? Pode arriscar. De repente, fala assim, não, de repente vamos pensar assim, o cara quebrou a perna. Cara, não tem como. A perícia vai ter que aceitar ele por benefício, entendeu? Não tem o que fazer. Agora o cara tá doente, com dor nas costas, alguma coisa. De repente o perito nem dá, né? Você entendeu? Tá? Mas os 15 primeiros dias pagos pela empresa, até 10 de 2020, havia incidência do INSS da empresa aqui em cima, tá? A partir de novembro não tem mais, tá? E tem o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Então tá bem fundamentado aqui, ok? Então só para mostrar para vocês, se vocês estarem cientes do que tem aí, vocês têm que se antenarem aí, tá? Aqui é alguns que está na apostila, tá? Mas se vocês forem analisar essa apostila tem aí, ó, fala que em 2016, 2017, então cuidado, então, tem alguma coisa aqui que de repente já não tem mais incidência, tá? Por isso que eu trouxe aquele material para vocês lá. Vamos lá. A alíquota de INSS da empresa, que a gente fala aqui, a gente chama de CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Normalmente, a maioria das empresas que a gente conhece, né, vamos lá, nós não estamos falando de empresa do Simples, porque a empresa do Simples, ela não paga essa alíquota aqui de INSS, tá? A alíquota do INSS das empresas do Simples já está incluída dentro do cálculo do Simples, tá? Então, quando a gente vai trabalhar aqui, não vamos trabalhar com as empresas que a gente chama de normais, assim, né? Normais nessa questão de apuração de folha, que é as empresas do lucro presumido e a empresa do lucro real, tá? Então, vamos lá. Se for empresa do setor financeiro, ela paga 22,5% de INSS, tá? Todas as demais pagam 20%, ok? Que é a contribuição previdenciária patronal, ok? Gente, se tiver dúvida, vocês me cortam, tá? Me corta e para aí e pergunta. Vamos lá. Aqui fala que o Simples não é incidência direta, né? Por que não é incidência direta? Você não faz o recolhimento do INSS ali numa guia específica, né? Mas ela já está lá dentro do cálculo, né? A gente já falou sobre isso no Simples. Quando a gente for falar novamente no Simples, aqui no tópico dessa disciplina, a gente vai abordar isso novamente, que é um ponto que eu falo muito, né? Para vocês, que a gente tem que atentar aos clientes, porque ele acha que é vantajoso, mas muitas vezes não é. Muitas vezes aquela alíquota do Simples lá, geralmente 42% dela é INSS. Então, você pega o cara, está pagando aí 20 mil de alíquota, ele está pagando 8 mil de INSS. Aí, às vezes, ele tem um funcionário só, 2 funcionários, olha lá. Tá? Então, está pagando INSS demais, certo? Bora lá. O valor descontado do empregado incide basicamente sobre sua remuneração, né? Aquele INSS que a gente calcula, que varia aí de 7% a 14%, né? A gente faz o cálculo, né? O cálculo agora ficou legal, porque ele é igual o cálculo do imposto de renda, né? Retido na fonte, né? Por quê? Porque antes eu achava que ele era muito desonesto o cálculo, né? Quando era 8, 9, 11%, por exemplo, 1 centavo que você recebesse a mais, você saía do 9, por exemplo, e iria para 11. Então, por exemplo, 1 centavo te dava um prejuízo de 2% no seu salário, entendeu? Então, era muita coisa, certo? Agora que não, que é a tabela progressiva. Você pode aumentar de centavo em centavo, que sempre o recolhimento é um pouquinho maior, mas não é muito maior. Não tem esse baque, tá? Por isso que chama de tabela progressiva, tá? Mas essa aqui é a tabela. Tá, funcionário que ganha até um salário mínimo, né, que é R$ 1.100, a alíquota de 7,5%. Não tem nada de deduzir no final, tá? Se o funcionário ganha aqui entre 1.100, né, de 0,1 até 2.203,48, o que você faz? Você pega o salário dele, vezes 9%, menos R$ 16,50, tá? Pode considerar isso aqui, tá? Esse último zero aqui, esse 4 também pode se considerar. E aqui você já vira 71, que é 8, né? Então passou de 5, deixa 71 aqui. Se o salário dele estiver aqui, ó, na faixa 3, 2.203,49 até 3.305,22, você pega o salário, vezes 12%, menos 82,60. Tá? Se estiver na terceira faixa aqui, até 6.433,57, tá? Vezes 14%, menos 148,71, certo? Bom, diferentemente do imposto de renda,
tá? Aqui não existe limite, aqui existe, tá? Só se paga INSS até o salário desse valor. O salário que passar aqui acima, o que passa disso, somente o que passa, né? Um cara que ganha 10 mil, né? Ele só paga INSS sobre 6.433,57. Ele não paga sobre o valor que passa, tá? Até a gente fala, ganhou acima disso, qual que é o INSS? O INSS já é fixo, é pelo teto, 751,97, tá? Ok? Vocês pegarem aqui o valor máximo aqui, ó, 6.433,57 vezes 14%, menos 148,71, vocês vão chegar aqui nesse valor, 751,97, certo? Isso para os empregados, tá? Mas isso não impacta tanto na empresa, tá, gente? Vamos lá. Por quê? Porque isso aqui não é despesa da empresa. Porque eu pago salário, vamos falar, 5 mil reais por funcionário, tá? Eu vou descontar dele aí, sei lá, 700 reais, né? Ou mais ou menos, chutando um cálculo aí, desconto 700 reais dele, por exemplo, e pago a diferença. Então, se ele ganhar 5 mil, descontei 700, vou pagar 4.300. Lógico, eu tenho a obrigação, né, por ser um substituto tributário, de recolher esse INSS para o governo, tá? Eu vou recolher, mas quem efetivamente está pagando é o funcionário, está sendo descontado dele, é ele quem está bancando esse valor, tá? Quando a gente vai calcular, né, a gente viu lá ali atrás, ó, que as empresas têm, vamos lá, não esquecer o setor financeiro, vamos trabalhar com os outros setores aqui, indústria, comércio, prestação de serviço. Nós temos aqui total da folha vezes 20%, ou seja, sobre o total da remuneração dos funcionários, eu vou ter 20% de INSS da empresa. E 20% mais o quê? Mais a contribuição, tem alguns que falam aqui, ó, seguro, acidente de trabalho. Você muitas vezes vai ver lá no resumo de folha, o SAT, tá? O SAT e o GILRAT é a mesma coisa, tá? Seguro acidente de trabalho. Esse seguro de acidente de trabalho, ou ele é 1%, ou é 2%, ou é 3%. E isso aqui é com base em quê? Com base nos quinais, né? Eu acho que até tem aqui, deixa eu ver. Não, é o FPS. Mas é com base nos quinais, tá, gente? Você pega o Cadastro Nacional de Atividade Econômica ali, né? E pesquisa lá qual que vai ser o SAT, né? Ele vai te dar de acordo com o KNAI, tá? Então, pode ser 1% quando a empresa atividade de risco leve, se for média 2%, se for grave aí 3%. Realmente grave é toda empresa que tem aí, por exemplo, ou a indústria, né? Ou por exemplo, oficinas, essas coisas assim, tá? Então, às vezes, o que é interessante se pensar, eu tenho uma empresa que é comércio e tem uma oficina, então, de repente, seria interessante a gente separar essas atividades dela, né, em duas empresas diferentes, tá? Se possível for, tá? Por quê? Aí eu vou ter os 3% somente sobre, por exemplo, a oficina, que aí eu tenho uma mão de obra menos, né, uma parte da mão de obra total, né, pagando os 3%. Enquanto eu tenho o resto no comércio geralmente o risco é 1, né, leve, né, 1% só, o resto eu vou pagar 1%. Então eu economizo aqui, ó, 2% sobre a folha dos funcionários do comércio, só da parte varejo, por exemplo, tá? É um planejamento tributário, a gente tem que se pensar. Às vezes compensa abrir uma empresa somente para gerir essa parte, se possível for, cada caso é um caso, tá? Que é o RAT, né? Quando você fala aí ó, em RAT, em SAT, é tudo a mesma coisa, tá? Risco ambientais de trabalho, tá? Então, 1, 2, 3%. Aí, de uns tempos para cá, se eu não me engano, foi de 2010 para cá, o governo inventou o FAP, tá? O que é o FAP? É o fator acidentário de prevenção, tá? Ele vai pegar, vamos pegar aqui, ó, os 2%, tá? Então, eu tenho 2%. Esses 2%, de acordo com o FAP da empresa, tá? Eu vou multiplicar ele pelo FAP. Esse FAP da empresa, ele pode variar de 0,5, né, 0,5, né? Ele fala até em 0,5 mil, né? Mas 0 à direita depois da vírgula não serve para nada, né? Quer dizer, vamos lá. Pega 2% vezes 0,5. Quanto que vai dar?
Dá 1%, certo? E se eu pegar aqui, ó, a 5 décimos ou a 2 inteiros? E se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2? 2 por 2 vezes 2 dá quanto? 4, né? Só para vocês terem uma noção. De acordo com o FAP, esse FAP, gente, ele leva em consideração vários itens, né? Tipo assim, quantidade de seguro, né? De acidente que o governo pagou de funcionário da empresa, né? De benefício por incapacidade, um monte de coisa assim. Então, tipo assim, resumindo, qualquer acidente de trabalho que tiver que receber por conta do INSS, ou benefícios de afastamento de auxílio-doença ali, que esteja de repente vinculado ao ambiente de trabalho, tudo isso vai impactar aí nesse FAP, tá? Então, isso quer dizer o quê? Se a empresa não tem nada, não acontece nada de anormal na empresa, tudo certinho, não tem nada, o FAP da empresa é meio. Ou seja, esse risco da empresa, ela não vai pagar mais esse percentual de 2%, ela vai pagar somente 1%, porque esse FAP ele acaba sendo, quando é abaixo de 1, ele é redutor. E quando ele é acima de 1, ele é multiplicador. Então, ele vai aumentar, né? Então, se eu tenho uma empresa que é toda organizadinha, ela paga 1%, efetivamente, né? Tá? Se eu tenho uma empresa que é bagunçada, tem muito acidente de trabalho, pode chegar até 2 o FAP, na verdade ela vai pagar 4%. Então isso é uma majoração que existe aí, pode haver em cima da coisa, né? Você pegar uma folha de 100 mil reais, vamos lá, total de salário, 100 mil reais. Normalmente a empresa pagaria 2%, 2% é 1.000, perdão, 2% é 2 mil. Com o FAP reduzido, ela vai pagar 1.000, a 1%. Ou se ela tiver o FAP majorado, né, que é acima de 1, pode ser até 2, ela vai pagar 4.000. Tá? E aí você pega, em vez dela pagar 1.000, está pagando 4, são 3.000 a mais, vezes 12, né? Na verdade, vezes 13, né? Que tem um 13º. Então, 3.000 a mais vezes 13 são 39.000 a mais por ano. Tá? Então, 39.000 já é quase, né, metade da folha do 13º. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes compensa, o governo faz isso para as empresas investirem em segurança do trabalho, tá, gente? Porque na medida que a empresa investe em segurança, ela diminui o risco dela, né? Ó, risco ambiental do trabalho, tá? Reduzindo esse risco, o governo ele deixa de arrecadar, mas também ele deixa de pagar, né? Tá? Ele deixa de ter gasto. Professor, Oi. como que a gente sabe esse FAP da empresa? Esse FAP a gente faz uma pesquisazinha básica, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui, mostrar aqui uma empresa para vocês. Deixa eu tirar aqui, compartilhar para vocês aqui a tela da internet. Ó, você vem aqui em cima, né? Deixa eu pesquisar aqui embaixo, que o Google já cansou do que eu pesquisar. Consulta FAP. Tá? E mesmo assim está pedindo. Ó, você consulta o FAP. Ó, FAP Web, né? Fator acidental de prevenção, tá? Aí ele vai te dar essa paginazinha linda, maravilhosa aqui, ó. Vamos abrir, tá? Aqui, por exemplo, você precisa colocar aqui a senha, o CNPJ da raiz da empresa, né? É esse mesmo. Deixa eu ver se eu lembro a senha aqui agora. Aí você consulta, tá? Ó, aí você tem que fazer esse cadastro, tá? Aí vem aqui e consulta, ó. Aqui no caso é o da motoca, tá? Tá vendo, ó? Você vê o FAP da motoca? Tá muito pequenininho, né? Deixa eu aumentar pra vocês aqui, ó. Você pode ver que o FAP dela é meio, tá? Isso aqui é em, ó, 2021, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar para vocês, quem tá no celular aí. 2021. Se a gente pesquisar, por exemplo, lá para trás, de repente, lá para trás, ó, eu tinha um FAP que é 0,9994, tá? Diferenciado. Tá? Então, ela, de 2018 para cá, ela mudou. Vamos ver quanto que era 2019, ó. 2019 é 1,0316. Tá? Então, 2019,
o RAT dela lá, o seguro-acidente de trabalho, que era 3%, eu multiplicava 3 vezes 1,0316, tá? Em 2020 era 1,0906. Em 2021, é agora o meio que a gente viu, né? Então, ó, imagina, olha a economia, né, que eu estou fazendo, né? Fazem, quanto que dá 3 vezes 1,0906? Quanto que dá isso aí? 3,2718, né? Tecnicamente, gente, esse 0,906 aqui, ó, eu estou aumentando ele aí em 10% quase, né? O FAP, o RAT, né? Na verdade, você entendeu? Então, aí tem vários cálculos que é feito, você entendeu? Ó, 0,9031, entendeu? São vários cálculos aí que levam. Aqui já mostrava diferente, que você tinha que sair procurando aqui embaixo, ó. Ó, aqui era 1, tá? O FAP era 1 aqui em 2013, tá? Aí aqui tem toda a massa salarial, número médio de vínculos, né? Aí tem todos os cálculos, total de benefício que era pago, que foi pago no ano, tá vendo? Ó, 23 mil de benefício, isso aqui impacta, entendeu? Tá? Então aqui vem as contas. Hoje em dia a gente nem olha, gente. Você Então, pode... não é a gente que faz esse cálculo, a gente Não, só faz esse já está feito. Tem algumas empresas que tem um pessoal especializado dentro que analisa, vê se está correto o cálculo ou não e vai questionar, entendeu? Não é o meu caso, né? Tá? Então você só pesquisa, você precisa entrar aqui, fazer a consulta e saber, né, qual que é o valor do FAP. Aqui, por exemplo, a Motoca ela tem várias filiais, né? Então se você pegar outra filial, por exemplo, né? Mas aqui no caso dela, todas são meio, tá? Todas, não tem nenhuma que é diferente não, tá? Ó, esse cálculo foi feito aqui, ó, 30 de setembro de 2020, tá? Aí em 30 de setembro de 2021, ele fecha já o cálculo do FAP para 2022. Né, de setembro de 2022, fecha para 2023, e assim sucessivamente, tá? Então, esse FAP a gente não inventa, tá? E eu não faço cálculo nenhum, eu venho aqui, vejo esse cadastro, né, e faço a pesquisa aqui dentro, tá bom? E, gente, isso aqui dá um impacto enorme na folha. Para pensar, se você tiver uma empresa que tem uma folha de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né? 1% aqui que você reduzir numa folha de 10 milhões é 100 mil reais, tá? É 100 mil reais a menos que você vai pagar para o governo. Em um ano, 1 milhão e 200. Tá? Vamos lá. Aí a gente tem ainda, né, as contribuições para o sistema S, que é a família lá do S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT, SEST, né, SENAT, SEBRAE, ainda tem o SENAR, né, que é da Rural. Mas como a gente está falando das empresas, a gente não vai falar da Rural, tá? Essas instituições que formam o sistema S, elas são responsáveis por formar aí os futuros profissionais. Então, o governo acha que como elas formam os profissionais, é uma forma de formar profissional para as empresas, tanto para a indústria como para comércio e para transporte, tá? Então, as empresas acabam pagando por isso, né? Elas que financiam, tá? O governo estava querendo acabar com isso aí, mas eu acho muito difícil, porque, na verdade, tem muitos cursos muito bons aí, tanto o Sebrae tem uma atuação muito positiva, né? O próprio SESI, SESC, entendeu? O Senai e Senac também tem uma atuação muito forte, tá? Aí, como que a gente sabe, né? Qual que é a nossa lei terceira? Você vai lá e tem de acordo com o KNAI, né? Principal lá da empresa, né? Você vai ter os grupos de atividade, né? Se a indústria, por exemplo, as indústrias, né? É o FPAS, né? 507 e o comércio é o 515, tá? Mas todos eles, o terceiro é 5,8%, ou seja, em cima da folha de pagamento, remuneração total, 5,8% é o cálculo que a gente vai fazer aí para esse terceiros, tá? Aqui tem a tabela FPAS também, que vocês vão comparar, entendeu? Depois só pega, dá uma olhadinha lá, tá? Ela já fala tudo, já fala qual que vai ser o percentual de terceiros, tudo certinho lá, tá? Uma tabela bem interessante. Na verdade, não é uma tabela, é uma lista onde mostra cada FPAS tem que ir lá, tá? E para quem que ele se enquadra. Vamos lá.
falando do FGTS um pouquinho aqui, né? A gente sabe que todo mundo fica doidinho quando quer sair da empresa, né? Ah, e meu FGTS, né? Seu FGTS é seu, tá guardado, né? Ah, mas se eu sair eu não recebo, eu pedir conta eu não recebo. Não, não recebe, melhor ainda, fica guardado lá, entendeu? Só que agora os governos aprenderam a liberar FGTS para fazer média com o povo, né? Desde o Temer liberando os atrasados e tudo mais, tá? Só para vocês terem uma noção, ele foi implementado em 66, tá, gente? Aí era utilizado, ele era assim, ele era opcional. Tanto que se vocês pegarem as carteiras de trabalho, ainda hoje, que eu não tenho mais opção, né? Hoje todo funcionário é empregado, ele é optante, compulsoriamente, ou seja, a empresa ele é obrigado a ter essa opção pela FGTS, tá? Mas antes não. Antes ele podia optar ou não pelo FGTS. Professor, mas quem que era o doido de não optar pelo FGTS? É porque a lei era o seguinte antes. O cara que não é optante do FGTS, se ele ficasse na empresa 10 anos ou mais, a empresa só podia mandar ele embora por justa causa, tá? E tinha estabilidade decenal, se não me engano. Tem até um termo isso aí falando aqui em algum lugar aqui, ó. Estabilidade decenal, aqui embaixo, tá? Então o cara ficou 10 anos na empresa, trabalhando lá, a empresa só podia mandar embora por justa causa, tá? Então, na prática, depois que criou-se, tinha essas duas opções, as empresas só admitia quem fizesse a opção pela FGTS. Por quê? Para a empresa, o que é mais barato, né? É mais barato eu ficar com um cara que tem a opção, né, de estabilidade decenal. Só que mesmo assim, essa estabilidade decenal, eu tinha que pagar para ele, se eu mandasse embora antes dos 10 anos, eu tinha que pagar uma multa de 1 salário por ano, né? Só que eu podia mandar embora, né? Assim, acima de 10 anos, eu já não podia, só com justa causa. Então, por exemplo, eu tenho lá, o cara trabalha direitinho, eu quero fazer uma redução, eu não poderia fazer redução ele do quadro, porque ele tinha estabilidade, tá? Teria que fazer de outra forma, mas ele não, certo? Mas na prática, as empresas vão falar assim, ó, só contrato se fizer a opção do FGTS. Então, todo mundo, na verdade, tinha, né? Principalmente aí, a partir de 88, deixou de ser opcional o FGTS e passou a ser obrigatório, tá? Ele é compulsório, obrigatório, e aí foi extinta essa estabilidade decenal. Então, você não ouve mais falar nessa estabilidade, tá? Ó, em 88, né, com a promulgação da Constituição, a estabilidade foi extinguida, tá? Ou seja, o que é isso? Ainda nos primeiros anos, aí, durante vários anos, ainda teve, viu, gente? Porque, assim, aí eu tinha funcionário que ainda foi da época que ele tinha estabilidade. Então, mas aí esse povo foi aposentando, foi saindo de empresa por algum motivo, né? Então, acabou se diminuindo aí, né? E até hoje não tem mais ninguém, tá? Então, a contribuição do FGTS passou a ser obrigatória para todos os empregadores, né? Não era todos os empregados. Com regulamento de legislação própria, tá? Base de cálculo, né? Os depósitos. Geralmente, o FGTS, né? Em todos os casos que eu já vi, todos aqueles que têm incidência de INSS também têm incidência de FGTS, tá? E a alíquota a gente já sabe, né? Ela é 8% para os empregados normais e 2% aí para os aprendizes, né? A aprendiz é 2%, tá? Mas não vai entrar no nosso caso aqui. Ok? Dúvidas? Aí as verbas, né? Salário, 13ª, hora extra, curiosidade, saudade, noturno, produtividade, gorjeta, comissão, DSR, né? Férias, licença, aviso prévio, trabalhado indenizado, tudo isso tem FGTS, tá? Ó, aviso prévio indenizado, né? Ele não tem INSS, mas tem FGTS, tá? O parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, ele diz aqui algumas situações para nós que não são incluídas em base de cálculo do FGTS, tá? Vestuário, equipamentos, né, outros acessórios que os empregados recebem na empresa para trabalhar, né, tá? Educação em estabelecimento de ensino próprio, terceiros, tá? Então, se a empresa paga, né, para eles agora matrícula, mensalidade, unidade, livros, essas coisas, não tem FGTS, né? Transporte, né, que a empresa dá também não tem FGTS, tá? Assistência médica, odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale cultura, nada disso tem
FGTS, tá? Aí a gente tem as situações aqui, né, de saque de FGTS, né? Rescisão sem justa causa, né? Quando o empregador que dá ela, tá? Rescisão por morte do empregado, por extinção da empresa, por culpa recíproca ou força maior, por extinção do contrato de trabalho por prazo determinado e por aposentadoria. Todas as situações aí, saca FGTS, né? Saca também para aquisição da casa própria, né? E para abatimento aí, o pagamento total das prestações, né? Que se você tem lá, você consegue ir usando aí anualmente, né? Esses valores do FGTS para abater a sua dívida, certo? No caso de doenças também, como AIDS ou câncer, né? Você tem direito de sacar, né? Ninguém quer usar FGTS nessa situação. O trabalhador que está desempregado e passou mais de 3 anos, né, seguidos, diretos, ininterruptos, sem nenhum registro em carteira, né? Então, não tem nenhum vínculo, ele vai lá e pode, que chama de conta inativa, né? Ele pode sacar o FGTS, tá? Aqueles contratos que ficaram para trás, né? Por exemplo, ele trabalhou, pediu conta da empresa atrás, saiu, passou de repente 3 anos sem trabalho, ele pode ir lá e sacar esse FGTS que ficou preso, tá? O trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos, né? Se você tiver na empresa, o trabalhador com 70 anos ou mais, você fez o depósito, ele pode ir lá no outro dia, né? Que entrou na conta dele, ele ir lá e sacar esse FGTS, tá? E no caso de aposentadoria, né? Já recebe também, tá? Professor, mas eu tenho aposentadoria em rescisão e tenho aposentadoria aqui em aposentadoria mesmo, né? Na verdade, a gente não tem mais, não existe esse termo aqui de rescisão por aposentadoria, tá? A gente não se faz mais rescisão por aposentadoria. Isso aqui é um termo antigo, né? Se o pessoal tira, fica meio desatualizado, tá? Isso aqui é da época em que todo aposentado era obrigado a sair da empresa. Então, a empresa, ele aposentou, a empresa, quando recebe o benefício de INSS na confirmação, a empresa tinha que fazer o desligamento desse funcionário, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara pode continuar trabalhando normalmente, tá? Então, ele aposentou, né? Não tem 70 anos, mas aposentou, então ele pode sacar o FGTS. Não aposentou e tem 70 anos, pode sacar o FGTS também, ok? Certo? E aí, 2019, se não me falha a memória, né? 2019 está aqui, ó. Eu tô aqui só pensando e sem ler. Foi publicada aí essa lei, né? 13.932, que diz o seguinte: você podia fazer opção, né? Para fazer o saque do FGTS no seu aniversário. Então, você vai sacar uma parte dele toda vez no seu aniversário, tá? Ou deixar como estava, você sacaria o FGTS na sua rescisão. Muita gente optou pelo aniversário, tá? Eu não optei, eu deixei o meu quieto na rescisão. Por quê? Porque se você for mandado, você optou pelo aniversário, se você for mandado embora, você não recebe o seu FGTS, tá? Tá lá. Você só vai receber ele mesmo de acordo com o saque aniversário que você optou, tá? Ok? Que aí, se não me engano, você saca... Professor, Oi. mas referente a essa questão do saque aniversário, saque rescisão, eu vi que o funcionário ele tem a opção de após 2 anos voltar. Se ele tiver optado pelo saque aniversário, né, após 2 anos ele pode voltar para a opção saque rescisão. Só que, por exemplo, se nesses 2 anos for mandado embora, ele vai ter que esperar até o final desse prazo para ele mudar o saque. E aí ele não saca ainda, você sabe? Sim, mesmo assim não saca. Ele não saca, porque a rescisão tem que acontecer depois que você... Ele não saca, tá? Como ela aconteceu antes, entendeu? Ele não vai ter. Não mesmo jeito vai ficar bloqueado. Vai ficar bloqueado, entendeu? Mas... Aí, aquele negócio, aí já tá na chuva, continua se molhando, porque não tem jeito não. Tá? Mas no caso aí dá para usar, quando ele fica retido, dá para usar em financiamento de casa, né? Mas você sabe medir financiamento só se for pela Caixa? É lógico, só pela Caixa. Se tem alguma observação... Eu não conheço. Só se for pela Caixa, né? Que eu saiba, assim. Sim. Sei, assim, porque assim, quem trabalha com o sistema financeiro, geralmente é da Caixa, mas eu acredito que como ele não fala, porque assim, se é o sistema financeiro de habitação, né, se hoje tem outros bancos que fornecem, eu acredito que você pode usar assim, entendeu? Só que com a Caixa é mais fácil, né? Sim, entendi. A Caixa é mais fácil, tá? Certo? Aí a gente tem
a guia rescisória, né, gente, que é a guia rescisória da FGTS, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui, depois a gente vai falar novamente isso aqui na semana que vem, tá? Porque essa guia é sobre a rescisão, tá? Já tem um material aí, vocês vão dar uma lida, tá? Agora eu quero que vocês me respondam isso aqui. Tá, vamos lá. Qual o custo diário, vamos lá, por dia, para a empresa de um funcionário que tem R$3.000 de salário base? Quanto vocês acham que custa por dia um salário, ou um funcionário que tem um salário de R$3.000 de base? Vamos lá, esquece, não fez hora extra, tem nada, só o salário mesmo. Quanto custa para a empresa por cada dia? Conta simples, né? É para ser simples, né? Então, como que seria, então? Essa conta simples, como é que ficaria? Seria os 3.000 dividido por 30, que seria 100 diário. Beleza, simples. Essa é a conta simples. Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Sim. Então, vamos lá. É aqui que vocês têm que pensar quando vai contratar funcionário, tá? Terão um salário de 3.000. Essa é uma indústria, ela tem grau de risco 3, FAP 1, para não dar muito trabalho, né? Que é 3 vezes 1 vai dar 3, né? E o FPS 507, que não interfere nada, é só para falar que ela é indústria, tá? Então, por exemplo, os 3.000, a gente vai ter 20% de CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, mais aqui 3%, né, de acidente de trabalho, mais 5,8% de terceiros. Então, eu vou ter, equivalendo aqui a 3.000, R$600 de contribuição patronal, 90 de acidente de trabalho, mais 174 terceiros. Final da história, R$864 a mais, certo? Esse funcionário que eu contratei por 3.000, nesse momento ele está me custando 3.864. Quer dizer, ele não me custa R$100 por dia, tá? Que seria aquela continha fácil da gente fazer, né? Ah, não, é 3.000, eu estou gastando com ele R$100 por dia. Não, não está não, tá? Por aqui, até esse momento, você está gastando 3.864. Dividido por 30 aí dá mais ou menos aí os 32,70, 32,80 mais ou menos, certo? Sim. 132,80, né? Tá? E professor, Tá certo? no caso, Pode falar. no caso de R$600 aí, seria só para a empresa do real e do presumido, no caso a do Simples não tem isso aí, né? Do Simples a gente já falou, não calcula isso aqui, a do Simples é tudo fora isso aqui. A do só Simples por paga lá prejuízo dentro mesmo. da guia, tá? Então a gente aqui não, eu não vou fazer conta aqui do Simples, porque do Simples não tem essa conta, tá? Vamos lá. Para por aqui, gente? Não, né? O que vocês acham? Só isso? Não, não é só isso. Porque a gente tem que, como a nossa contabilidade trabalha com o princípio, o regime de competência, cada mês que o seu funcionário trabalha, ele adquire o direito de um mês de férias, um 12avo de férias, mais um 12avos de 13º, não é? Então, quando ele trabalhou esse um mês para você não te custou R$3.000 e não te custou 3.864, ele te custou mais. Quanto que custou? Vamos lá. Vou calcular aqui. Se eu calcular 3.000 dividido por 12, eu acho aqui, para cada mês, né, um avo de 13º dele custa 250, certo? Para cada mês de férias também que ele trabalha, ele tem direito a um avo de férias, 250. Só que esse um avo de férias, ainda, ele tem 1/3, né? Que é mais 83. Então, aquele funcionário seu que estava custando lá, deixa eu ver aqui que eu não lembro mais, 3.864, né? Que era o salário mais o INSS, ele já está custando 3.864 mais 250, mais 250, mais 83,33, tá? Vamos somando aí, que eu não vou somar aqui agora não. Só que ainda sobre isso aqui,
nós também temos que vai ter INSS sobre esses valores. Então, já vamos aqui calcular os 20% sobre 250 do 13º, né, que vai dar 50, os 3% sobre 250, que vai dar 7,50, os 5,8, que vai dar 14,50. Então, só esse 1/8 de 13º, que aparentemente custa 250, não, custa 250 mais 72, tá? Aí nós temos as férias mais 1/3, né? Que dá 333,33. Quando eu vou calcular, eu tenho 20% de INSS, 66,67, acidente de trabalho, R$10, terceiro, R$19,33. Total, R$96. Então, as minhas férias, custa 333? Não, custa 333,33 mais 96, tá? Isso aqui vai dar 429,33, certo? E aqui dá 322, no 13º. Professor, parou por aí? Não, né? Nunca para assim tão fácil, né? Eu tenho que pensar que eu vou ter FGTS sobre isso tudo, né? Não vou? O FGTS é uma despesa da empresa, é um custo para a empresa, tá? Então, se a gente pegar lá os R$3.000 salário vezes 8%, dá 240, mais as provisões aqui de 13º, R$20, e de férias mais 1/3 vai dar 26,67 de FGTS. Parou por aí? Não, professor. Se eu mandar esse cara embora, eu tenho mais 40% sobre o saldo do FGTS que está depositado lá, entendeu? Então, eu já vou pensar nisso mês a mês. Mês a mês, eu já tenho que considerar que eu posso ter uma multa aí de R$96, mais R$8 sobre o que está 13º, mais 10,67 sobre o que está de férias. Acabou, professor? Acabou. Agora é só somar tudo. Quanto que dá? Quanto que custa esse funcionário que eu dei o salário para ele de R$3.000? Mensalmente, eu tenho que registrar um custo de R$5.016,67. É pouco ou quer mais? Ave Maria, quase o dobro. É quase o dobro, tá vendo? Que a pancada é grande, viu? Ó, agora eu fiz uma continha aqui. Quanto que esse funcionário custa por dia, vocês sabem? Que nós perguntamos lá, vocês falaram 100, né? Quanto que custa por dia aqui? 5.016,67. Por dia. É. 167. Seria 167, né? 22. Bom, e se eu falar que ele não custa isso, custa mais? Ah, meu Deus do céu. Vai custar 6 mil, 7 mil logo. Não, por dia. O custo total no mês é esse aqui. Quer saber o custo por dia agora? Por dia, né? Porque é o seguinte, agora eu pego assim, pega abril. Quantos dias ele vai trabalhar em abril? 30. Em abril? E os feriados, e os... só esse mês tem 2 feriados e 4 domingos. São 6 dias, né? Então, 30 menos 4, menos 6, 24, né? Pega isso aí, ó, 5.016,67 divide por 24. Considerando que é trabalho de sábado, né? A média passa 26. 209. Agora, se ele não trabalha de sábado, só trabalha dia de segunda a sexta, aí você divide esse valor por 20. Já ia para 250,83. Tá vendo? Quanto que o seu funcionário tem que produzir para se pagar? Tá vendo? Agora você faz as contas. Eu tenho um funcionário aqui que ele me vende aqui, que dá certinho, ele vende aqui uns R$500 por dia. Tá, quanto que seria aí de lucro seu disso aí? Eu ganho R$100 de lucro em cada venda desse. Então você está pagando para o cara trabalhar. Ele não está se pagando, entendeu? Se o empresário tivesse esse raciocínio, professor, ele pensaria bem em quem contratar. Porque você tem que fazer uma conta, tipo assim, ó, o funcionário... Porque assim, ó, eu faço uma venda, tá? Essa venda, ela tem que me render um valor que eu consigo pagar o funcionário e ainda sobrar dinheiro para mim. Agora, quanto que o funcionário me custa por dia, tá?
Aí que eu tenho que saber fazer essa conta. Ele não custa aquele saláriozinho, igual a primeira conta que a gente a nossa ideia de fazer, que o empresário vai fazer, que é pegar o salário e dividir por 30. Cara, para começar, ele não trabalha os 30 dias. Tá? Para começar isso. Então, nos dias que ele trabalha, quanto que ele te custa? Tá? Porque ele não vai no domingo aí, no feriado, para produzir. Esquece. Se ele for, você vai ter que pagar dobrado. Tá? Então, você faz essa continha básica e vê assim, olha, peraí, quanto que o cara tem que me produzir por dia, de me dar de lucro aqui? Vamos lá, se ele me der esses 250 reais aí, 250 e poucos reais por dia de lucro, né, de segunda a sexta, isso eu estou trabalhando de graça. Eu e patrão. Porque o meu lucro está sendo para pagar ele, certo? Então, por isso que tem que fazer. Quanto custa um funcionário? Aí que os funcionários tipo, reclamam às vezes que ganha pouco, né? Mas imagina, tá? Dá para pagar muito? Quebra a empresa, né, gente? Tá? E se a gente parar para pensar ainda, se você multiplicar isso aqui, ó, no primeiro ano ele trabalha mais, no segundo ano em diante ele tem férias, né? Quer dizer, ele trabalha 30 dias a menos, né? Tá? Então, e a conta vai longe, tá? Ok? Pessoal, seguinte. Só como é que funciona o funcionário do MEI? O que tem? Como é que funciona para calcular ele paga, fora aquela contribuição mensal que ele paga, que é o DAS lá, ele ainda tem mais alguma coisa que ele paga por conta do funcionário? Não sei se é o INSS normal e o FGTS, eu digo assim, da empresa mesmo. Tem uma partezinha da empresa, não sei se é 2, alguma coisa assim que a empresa paga dentro, eu não lembro o valor certinho, peraí que eu te falo, peraí. Eu tenho até uma cliente aqui que é MEI aqui, eu tenho a folha dela, deixa eu achar aqui. E para me contratar um funcionário MEI, eu tenho que ter um sistema ou tem algum programa, algum site do governo que a gente possa fazer isso, tipo fazer folha, essas coisas, ou não funciona desse jeito? Você me contrata. Ah, é? Já tô me oferecendo já. Não, porque você não consegue fazer. Você tem que fazer uma folha, você tem que alimentar, fazer CFIP. Até consegue fazer, mas daqui a pouco vai estar no E-Social. Como é que você vai fazer, entendeu? E geralmente você precisa de um sistema que comunica com esses sistemas. Então você vai ter que fazer tudo manualmente. Professor, dá para fazer manualmente? Dá. Tá? Quando a própria pessoa, se ela entender, ela consegue até fazer, entendeu? Mas deixa eu ver o percentual aqui que é recolhido. Não, paga. Faz a conta para nós aí. 125,94 menos 90,33. Dá quanto? R$35,62. Agora, divide esse valor por 1.187. Zero quanto? 0,030 0084246. É esse pouquinho aí. Tá? Na verdade, o que o empregador vai pagar é esses 3% aí, entendeu? Se você multiplicar por 100, vai dar 3 e alguma coisinha aí. É o que ele paga, entendeu? O empregador. Porque esse outro 90,33 é o que é descontado do funcionário, entendeu? É só esse 3%, então. Entendi. Não lembrar qual é o percentual certinho, entendeu? Porque de fazenda é 2,7. Certo? Pessoal, ó, eu deixei lá no portal, lá na unidade, na 3.2, né? Lá na pós-aula. Na aula tem esses slides sem essa atividade aí no final. Eu vou passar para vocês essa atividade lá ainda. E tem uma atividade para vocês fazerem lá, tá? É isso que nós fizemos aqui, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão resolver ela. Vocês podem colocar a resposta dentro da própria atividade, mas eu quero que vocês me enviem. Só vai valer ponto para quem me enviar no meu e-mail a resolução manuscrita, tá? Tira uma foto e manda no meu e-mail. Ok?
Tá todas as informações lá. Para hoje ainda. Para hoje, professor? Até as 23h59. Ah, mas tô morrendo de sono. Dorme, aí, dá uma cochilada, depois você faz. Só acorda amanhã, 10 horas. É só um aprimoramento aí para vocês. É isso que nós fizemos aqui agora. Eu vou salvar esses slides aqui rapidinho, já posto lá na página da aula para vocês, tá? E aí vocês podem até acompanhar. Só que detalhe que é diferente um pouquinho o que está pedindo lá. Não que está pedindo, né? Mas sim o que está... os dados. Tá? Deixa eu ver aqui, do 35 ao 39. É a mesma informação de empresa, lucro presumido e real, né? Lucro presumido real, não tem... Aqui simples a gente não calcula, né? Ok. Eu vou salvar lá e se vocês quiserem, vocês pegam para acompanhar. Professor, então já pode sair? Pode ir lá, eu já vou salvar lá dentro. No slides aula 8 vai ter os dois conteúdos. O conteúdo antes desse exemplo aí e o do exemplo separado embaixo, tá? Aí você já pode sair. Então. Vamos lá, tá? Tchau, boa noite. Boa noite para vocês também. Boa diversão aí.